Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 141. Estamos terminando hoje, com a graça de Deus, o livro de Neemias, capítulos 9, 10, 11, 12 e 13. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, guerreiros e guerreiras, apaixonados pela Sagrada Escritura, hoje é o dia de número 141, nós estamos encerrando mais um livro da Sagrada Escritura, com a graça de Deus. Se alguém quisesse resumir em poucas palavras onde nós estamos na história da salvação, seria muito fácil, nós deveríamos dizer apenas assim: agora o povo está voltando, depois do exílio da Babilônia, para a Terra Prometida. Aqui nós estamos aproximadamente no ano 500 a.C. O que aconteceu? Ali pelo ano 590, o povo vai para o exílio, grande parte da população. Grande parte não significa a maioria, muitas pessoas vão para o exílio. E aí depois passa um período no exílio, até aproximadamente o ano 540, e aí o rei da Pérsia, o rei Ciro, ele escreve um decreto permitindo que o povo volte à Terra Santa. Então muitos começam a voltar, e esta volta ela é organizada, ela é liderada principalmente por Esdras e Neemias. E aí Neemias ele começa a organizar o povo. Nós vimos ali até o capítulo 7, que esta organização ela é feita através da construção da muralha, através da organização da justiça social, de muitas outras coisas. Aqui começa a partir do capítulo 8, nós vamos ver no capítulo 9 também. O capítulo 9, de todos que eu li no dia de hoje, eu penso que o 9 é o mais bonito. Nós vamos começar a ver alguns aspectos da organização, alguns aspectos da parte religiosa desse retorno do povo. O livro de Esdras todo ali ele fala mais sobre religião, mas mesmo o livro de Neemias, a partir do capítulo 9, vai dar esse enfoque sobre religião. Então, como o padre fez ontem na maioria dos capítulos, gostaria de dar também uma temática principal para cada capítulo, para ajudar na nossa reflexão. Esse capítulo 9, nós poderíamos dividi-lo ou poderíamos defini-lo com dois termos diferentes. Primeiro, a conversão dos pecados. A segunda, mesmo não aparecendo, imagino que nenhuma Bíblia, e é a compreensão que eu fiquei depois que eu li esse capítulo 9 do livro de Neemias, aqui nós temos um resumo de todo o Antigo Testamento. Se de repente alguém diz assim: gostaria de ter um resumo, um capítulo que contasse assim toda a história que aconteceu. Esse capítulo 9 é um grande resumo do Antigo Testamento. Um resumo que vai mostrando como que foi a história de todo o povo, principalmente com destaque principal com o período que o povo viveu ali no Egito. Padre, por que isso? Por que de repente começa um resumo? Nós lembramos ali que no capítulo 8, Esdras, ele sobe como se fosse um palanque, ele sobe como se fosse um estrado, e ali ele começa a ler, ali ele começa a pregar, ali ele começa a explicar a Escritura Sagrada. Neemias era o governador, era o líder político, mas o sacerdote, o escriba, o responsável pela parte religiosa era Esdras. Então Esdras ali ele fez um grande discurso. E aí o capítulo 9, o povo ouvindo aquilo, o povo diz assim: é muito interessante, é muito importante aquilo que acontece aqui no capítulo 9. O povo diz assim: é isso que nós queremos viver. É isso que nós queremos seguir. Nós prometemos que nós seremos fiéis. E aí as pessoas até assinam. Começo do capítulo 9 diz isso. As pessoas até assinam que elas seriam fiéis. O capítulo começa dizendo assim: no início, quarto dia desse mês, os filhos
de Israel, revestidos de pano de saco e com a cabeça coberta de pó, veja, penitência, reuniram-se para fazer um jejum. A linhagem de Israel separou-se de todas as pessoas de origem estrangeira. Separaram aqui aqueles que eram judeus e aqueles que eram estrangeiros, para serem bem fiéis àquilo que era a origem do povo e a sua identidade. De pé, confessaram seus pecados e a iniquidade de seus pais. Vejam, confissão pública. Confessaram individualmente, confessaram em pé. Esses são os meus pecados, esses são os pecados dos nossos pais. Aqui um grande sinal de conversão, de arrependimento. De pé, cada um no seu lugar, leram o livro da lei de Javé, seu Deus, durante a quarta parte do dia. Durante a outra quarta parte do dia, confessavam seus pecados e se prostravam diante de Javé, seu Deus. Tomaram então o estrado dos levitas, e aí vai dizer o nome das pessoas. E aí eles começaram a fazer esta oração, começaram a fazer essa prece. E aí, ali no versículo 5, começa a prece que eles fizeram. Depois vocês vão ler, aqui nós temos algo belíssimo. No capítulo 9, versículo 9, como parte desta oração, e aqui vai passando toda a história do Antigo Testamento a partir dessa perspectiva. O povo olha, vê toda a obra grandiosa de Deus, a sua misericórdia, a sua fidelidade, e o povo olha e percebe a sua infidelidade. Capítulo belíssimo, capítulo aqui que merece ser lido com atenção. Versículo 9 diz: Viste, falando de Javé, viste a aflição dos nossos pais no Egito, ouviste seu grito junto ao mar dos juncos, realizaste sinais e prodígios contra o faraó, contra todos os seus servos e todo o povo da sua terra, pois sabias quão arrogantes tinham sido contra eles. Adquiriste um renome que dura ainda hoje. Abristes o mar diante deles, passaram no meio do mar a pé enxuto, precipitou nos abismos seus perseguidores, como uma pedra em água impetuosa. Tu o guiastes de dia com uma coluna de nuvem, de noite com uma coluna de fogo, para iluminar diante deles o caminho pelo qual andassem. Então o povo vai continuar através desses líderes, fazendo a sua oração e lembrando aquilo que aconteceu como ação da misericórdia de Deus. Versículo 15 mostra o maná, que Deus foi fiel através do maná. A partir do versículo 17 mostra aqui como que Deus era obediente e o povo era infiel e desobediente. Aqui são versículos centrais. E aí, no versículo, pelo menos o que eu vi na minha Bíblia, depois vocês podem ver, penso aqui que a partir do versículo 18 vai mostrar a época dos juízes. Então, no começo, primeiro mostra que eles são filhos de Abraão, descendentes de Abraão, depois mostra o período do Egito, aí ali a partir do versículo 27, principalmente o 28, vai mostrar o período dos juízes. Muito interessante, quem lembra o período dos juízes vai se identificar com isso daqui que nós vamos ver. Dizem assim: mas logo que recuperavam a paz, ei-los de novo a fazer o mal diante de ti, e tu os abandonavas nas mãos dos seus inimigos que os tiranizavam. De novo eles clamavam a ti, e tu do céu os ouvias. Quantas vezes em compaixão os libertastes? Então o período dos juízes foi isso que aconteceu. O povo vivia em paz, pecavam, se afastavam de Deus. Depois vinha o sofrimento e a opressão. Se aproximavam de Deus, pediam perdão. Depois Deus atendia, eles tinham um líder e recuperavam a paz. E depois virava um ciclo e acontecia a mesma coisa. Então o texto vai dizer aqui isso. A partir do versículo 30 vai mostrar a época dos reis e dos profetas. E aí o texto vai seguindo, mostra aqui também o período do período da Síria, onde a Síria conquistou as 10 tribos do norte. Teve aqui o primeiro exílio, ano 732, vai continuar dizendo aqui no texto. Então o capítulo 9 é um capítulo muito rico, um capítulo que mostra tudo aquilo que foi a história do Antigo Testamento. O povo faz uma promessa a Deus de fidelidade, recordando esses dois aspectos. Deus é misericordioso e fiel. Eles foram infiéis e foram ingratos diante de tudo aquilo que eles tinham vivido, de tudo aquilo que eles tinham passado.
O capítulo 10 é um capítulo um pouco mais teórico, um capítulo um pouco mais pesado. Vai mostrar a aliança sendo renovada. Aqui sim, o povo faz um pacto, promete seguir a lei de Deus, sustentar o templo e também observar o dia do sábado. Prometem que através do dízimo, das doações, vão ser fiéis com a manutenção do templo, que vão guardar o dia do sábado, não realizando nenhum trabalho, não fazendo nenhum comércio. Aquele dia seria consagrado especialmente a Deus. Então os líderes assinam um documento reafirmando o compromisso do povo e da comunidade em serem fiéis aos mandamentos e em adorarem a Deus. Aquilo que o padre dizia no capítulo 9 do documento, na verdade é no capítulo 10. Então aqui acontece esse documento sendo assinado. Veja ali o começo do capítulo 10. Por causa disso tudo, assumimos um sério compromisso. Por escrito, num documento selado, constam os nomes dos chefes, dos nossos levitas e dos nossos sacerdotes. Então, assumiram um compromisso por escrito de fidelidade a Deus. E aí o capítulo 10 vai mostrar vários nomes daqueles que tinham assinado esse documento que prometia fidelidade. Fidelidade a quê? Na leitura que eu fiz, eu encontrei aqui 4 pontos diferentes que eles prometiam fidelidade. E aí, se vocês quiserem, o primeiro deles eu pelo menos encontrei, ali no versículo 31. Então, o primeiro ponto de fidelidade que o povo promete para serem abençoados quando eles regressam a Jerusalém, quando eles ouvem a palavra de Deus. Primeiro ponto que eles prometem fidelidade versículo 31 diz: em particular, não daremos mais nossas filhas aos povos da terra, e não tomaremos mais suas filhas para as esposas de nossos filhos. Ou seja, prometem serem fiéis e se casarem apenas entre os israelitas. Aqui muitos vão dizer assim, padre, a questão dos imigrantes. Aqui a lei, a promessa é muito clara, que eles evitariam casamentos com pessoas estrangeiras. Por quê? Aqui não é exclusão de estrangeiros. Aqui o objetivo principal é manter a religião como algo, como um grande valor. E para isso o casamento ele seria muito importante. Aqui houve uma grande corrupção com casamentos com pessoas de outros povos e que adoravam deuses pagãos. A segunda promessa, versículo 32. Se os povos da terra trouxerem para vender no dia de sábado mercadorias ou qualquer espécie de víveres, nada compraremos deles em dia de sábado ou em dia santificado. Ou seja, sábado é o dia dedicado a Deus. Parênteses bem breve. Para nós é a mesma coisa o domingo. É a mesma coisa o domingo. O domingo não nos pertence, o domingo pertence a Deus. Então no domingo, você quer ser um bom católico, no domingo você vai à missa. Você vai à missa. Aquilo que sobrar de tempo, você faz o que você quiser, desde que não seja nada de ruim, dando prioridade à sua família. Então essa é a vida de um católico. Domingo, você vai à missa, gasta tempo com a sua família, e aí depois você faz o que você quiser. Quem gosta de dormir à tarde, quem gosta de chupar um sorvete, gosta de passear com o cachorro no parque, quem gosta de subir na montanha, quem gosta de visitar parentes, de passear no shopping, cada um faz o que quer. Mas o domingo, ele começa com a referência de participar da missa. Você participa da missa. Então aqui a promessa é muito clara. Não vamos fazer comércio. Não vamos realizar nada que não seja adorar, estar na presença de Deus. Esse é o segundo compromisso do povo. O terceiro deles, versículo ainda 32... não colheremos os produtos da terra no 7º ano e perdoaremos toda a dívida. Aqui é um respeito à terra, aqui é um respeito também àqueles que tinham grandes dívidas, mostrando que o povo seria misericordioso, como Javé foi misericordioso com eles. E aí, no versículo 33 e seguintes, e aqui é muito longo, vai até o versículo 40, o povo mostra que eles ficariam responsáveis em cuidar da manutenção do templo, através de dízimos, de doações, de ofertas. Então essa quarta promessa mostra a promessa do cuidado com o templo. Então aqui o povo escreve, assina por escrito aquilo que seria o compromisso de fidelidade. Qual o primeiro? E não se casar com estrangeiros, para manter a religião como central, sem adorar deuses pagãos. A segunda, guardar o dia de sábado. Sábado seria consagrado apenas a Deus. Depois,
depois de 7 anos a terra iria descansar e eles seriam misericordiosos nesse ano, que era um ano santo, que iriam perdoar aqueles que deviam. E aí, uma quarta promessa ainda nesse capítulo mostra a responsabilidade do cuidado do templo. Iriam cuidar do templo, da manutenção do templo. Só que aparece o termo dízimo. E aí, com todo respeito, a Igreja Católica também tem dízimo e pedimos para ajudar a igreja. Mas, às vezes, tem igrejas, seitas protestantes que fazem do dízimo o centro da pregação e como se fosse uma grande obrigação. Não, isso daqui era a manutenção do templo, templo oficial, e vai aparecer apenas agora. Então, o dízimo ele tem que brotar do coração, ele não é o centro da fé. Por isso que, graças a Deus, a Igreja Católica diz que a sua contribuição, que deve ser responsável, ela deve partir do seu coração. Então nós vamos adiante, o padre vai ser mais breve daqui para frente. Vocês veem, tem muitas coisas para refletirmos, para falarmos. A palavra de Deus ela é sempre muito rica. E aí nós temos o capítulo 11. O capítulo 11 é a organização da população. Esse capítulo ainda é mais teórico. Então, Neemias ele reorganiza a população, incentivando alguns a viverem na cidade. Ele diz que algumas pessoas seriam selecionadas dos sacerdotes, dos líderes, e principalmente ali aparece este número, se não nesse capítulo, no outro, que a cada 10 pessoas de uma família, ou de uma tribo, ou de uma região, uma tinha que vir para a cidade. Para quê? Para não vir todo mundo ao mesmo tempo para Jerusalém, mas para Jerusalém ela ser desenvolvida e ser habitada. Então aqui ele vai organizar, começa a organizar algumas estratégias, começa a apresentar alguns critérios de como que seria habitado Jerusalém. Como tinha um governador, Neemias, não seria tudo feito de forma espontânea, conforme aquilo que as pessoas tinham na cabeça. Mas a reorganização de Jerusalém, da cidade, ela foi feita de forma organizada. E aí, muitos voltaram para Jerusalém, outros ficaram em aldeias, ficaram no interior, garantindo. Aqueles que voltaram para Jerusalém, voltaram para garantir a vitalidade e a organização da cidade. Se vocês tiverem a Bíblia aí, é um capítulo que aparece muitos nomes, mas ali no começo do capítulo 11 mostra quem seria aqueles que ficariam em Jerusalém. Depois nós vamos um pouco adiante e aí vai mostrando sempre o número, o nome das pessoas e depois o total daqueles que estariam em Jerusalém. Então Jerusalém era uma cidade muito grande e aos poucos ela foi sendo retomada, foi tendo pessoas voltando a habitar ali. Penúltimo capítulo de hoje, capítulo número 12, nós vamos ver ali a dedicação ao templo. As muralhas, elas são dedicadas com grandes celebrações. Ali as muralhas estavam prontas. Então, todos os levitas de todas as aldeias, cidades vizinhas, de todo Israel, levitas e sacerdotes, eles foram convocados para voltar a Jerusalém, para momentos de oração, momentos de bênção, para a muralha ela ser abençoada e ela ser dedicada a Deus. Então, um capítulo muito bonito também. Neemias ele organiza cantores, levitas para adorar a Deus e enfatiza sempre a importância da vida comunitária, seja para o louvor, seja para a contribuição para a manutenção da cidade. Eu coloquei aqui como destaque na minha Bíblia, primeiros versículos de 27 até o versículo 30, que mostra os sacerdotes e os levitas purificando o templo. Então eles purificam, abençoam, consagram o templo. E diante de tudo isso, veja a alegria daquele povo. Aqui na minha Bíblia, vamos ver se vocês conseguem ler. Aqui na minha Bíblia tem uma parte que está gravada, uma parte aqui na Bíblia do Padre que está gravada no versículo 43, que diz assim: Naquele dia, oferecemos importantes sacrifícios, e o povo expandiu sua terra. É que Deus lhe havia concedido grande motivo de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, e a alegria de Jerusalém ouvia-se de longe. Ou seja, um grande motivo de festa. O último capítulo, o padre diz assim para vocês, se eu fosse fazer uma pergunta, seria: o que vocês acham que vai acontecer agora? Arrependimento, pedido de perdão, as pessoas dizendo que vão ser próximas a Deus, rezam, voltam. O que vai acontecer agora? O que está faltando?
Aqui nós estamos diante de pessoas humanas. O que estava faltando era o pecado e a corrupção novamente. Então, o último capítulo, capítulo 13, é um capítulo de uma pequena reforma. O povo volta a pecar, volta a cometer injustiças, volta a esquecer do dia de sábado, volta a fazer aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Neemias estava ali um pouco distante de Jerusalém, passou alguns meses distante, e aí ele volta e faz como se fosse uma pequena reforma. Se nós tivéssemos tempo, nós veríamos, nós poderíamos ler a partir do capítulo 4, onde vai mostrar aquilo que voltou a estar errado e como Neemias ele veio para reorganizar tudo aquilo. E aí, se vocês quiserem que verem alguns versículos, em alguns momentos Neemias ele vai dizer assim: ele fez tudo aquilo que estava ao seu pedido. Ali no versículo 22, por exemplo, depois ele diz: agora, Senhor, eu fiz o que eu podia fazer. Porém, lembra-te de mim. Lembra-te, quando lembrares de tudo isso, meu Deus, tem piedade de mim, segundo a tua grande misericórdia. E aí Neemias, ele termina o livro termina dizendo assim: lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem. Ou seja, ele dizendo que ele fez tudo aquilo, realizou por amor e por desejo de ser fiel a Deus. Irmãos e irmãs, encerrando aí mais um livro da Sagrada Escritura, agora o livro de Neemias. Nós percebemos neste livro aqui temáticas sendo muito enfatizadas, temáticas como a liderança, a fé, a comunidade e a importância da obediência a Deus. Encontramos aqui também a importância da união, da vivência em comunidade e da centralidade da religião, da espiritualidade na vida daquele povo. Amanhã nós vamos começar um novo gênero literário. Encerramos aqui a grande história de Israel. Agora nós vamos entrar em alguns períodos históricos para vermos alguns personagens que foram importantes durante toda esta história. Amanhã nós vamos para o livro de Tobias. O que você conseguir, você leia do livro de Tobias, vai adiantando. É uma leitura aqui mais rápida, é uma leitura prazerosa, é como se fosse um romance, uma leitura que vai nos trazer aqui muita alegria. Irmão e irmã, que Deus te abençoe e que Deus te proteja. Vamos adiante, encerramos mais um livro. Parabéns pela perseverança. Com a graça de Deus, vamos encerrar apenas em Apocalipse, capítulo 22, no dia 31 de dezembro. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.